E aí, meus amados, tudo bem? Tô de volta aqui depois de algum bom tempo. Eu gravei uns vídeos pra falar a verdade, só que eu não postei, mesmo tendo gravados eles já. Mas agora eu tô de volta e assim, eu quero falar aqui algo com vocês a respeito de uma coisa que Jesus tem falado muito ao meu coração nos últimos tempos, que é a respeito de ter o Senhor como primazia, né? É assim, mano, eu tô tendo uma rotina muito corrida recentemente, né? Eu trabalho e estudo, então basicamente das 8 às 18 eu tô trabalhando e das 19 até às 23 eu tô estudando. Agora é final de semestre, né? Já começa a ter algumas matérias que não tem mais aula, então começa a ficar mais tranquilo na parte da noite. Mas assim, eu trabalho como desenvolvedor numa multinacional, então, tipo, eu tenho muitas demandas e até pelo porte da empresa, sempre são coisas complexas e tal. E honestamente, nos últimos tempos eu comecei até a me questionar se valia a pena, porque eu comecei a pensar, caramba, mas eu amo tanto a Jesus, né? Eu não tenho conseguido ter tempo com o Senhor, né? E até eu ia falar uma palavra que ela é muito boa nesse caso, eu ia falar desempenhar. E assim, Jesus, ele é muito claro em alguns momentos quando ele vai falar dessa questão do desempenho. Porque nós, como seres humanos, nós temos por característica querer desempenhar e querer ser performático em algumas coisas, né? Então, muitas vezes, a gente não tem nem como o objetivo coração estar centrado naquilo, mas nós queremos performar em algo. E a gente muitas vezes faz isso com o evangelho. E eu, nessa cabeça, eu comecei a pensar, caramba, eu tenho trabalhado tanto, tenho estudado tanto, eu não tenho conseguido performar na presença do Senhor. No sentido de passar, nossa, passei 2 horas orando, passei 3 horas tocando violão, adorando a Deus. E Jesus começou a me confrontar a respeito desses meus pensamentos, né? Porque algo que eu acho que é muito importante da gente sempre lembrar, que Jesus, ele nos chama em João 15 a permanecer. Né? A gente tem, tanto em Salmos 1 quanto em João 15, as escrituras sendo bem claras quanto à questão da permanência. Inclusive, no meu Instagram, a música que tá no perfil assim é Permanecerei, do Eric e da Evelyn Emerick, e eu gosto muito deles, mas dessa música principalmente. Tem outras músicas muito boas deles também. Aquele álbum Telos, aquela música O Mais Ungido que eles fizeram junto com o Marcelo Cacilhas, né, e o pessoal, e a Giovanna Leite, muito, muito bom. Mas enfim, e assim, Jesus ele nos chama a permanecer, né? Então, se a gente lê João 15, se a gente lê Salmos 1, né, em ambos os casos compara-nos, né, como árvores plantadas juntos aos ribeiros de águas, que correm águas vivas, e essas águas, né, que é o Espírito Santo, elas nos fazem florescer e frutificar nos tempos corretos, mas o ponto principal é a permanência. E sabe, o permanecer é sobre constância. E a constância, ela difere um pouco da intensidade, no seguinte contexto. Você pode, eu vou usar uma analogia que ela é bem conhecida, mas eu acho que é válida nesse contexto. Você pode ir para academia um dia e pegar 40 quilos no supino, 10 repetições, e não fazer mais nada e não voltar mais o resto da semana. E você pode todos os dias ao longo de um ano, 5 vezes na semana, treinar, né, cada dia um grupo muscular. O resultado de você ter feito isso por um ano com cargas menores, mas com a constância, vai ser infinitamente maior do que você pegar os 40 quilos apenas uma vez. E com o Senhor Jesus é a mesma coisa, porém tem uma aspas que eu quero pontuar. É muito importante que nós tenhamos, sim, experiências e vivências mais profundas e mais intensas com o Senhor, mas elas não podem substituir a nossa constância com Deus. E como constância, eu não quero falar apenas das disciplinas espirituais, que elas são essenciais, né? Nós temos que ler a nossa Bíblia, nós temos que orar, nós temos que adorar o Senhor todos os dias, mas também quero trazer algo que é a nossa vida em santidade. Nós devemos, por primazia, priorizar uma vida em santidade, mesmo que isso nos custe muito. Isso já entra num conceito também de radicalidade, que muitas vezes nós temos que ser radicais quanto a algumas coisas, né? Porque Paulo vem nos dizer que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, em algumas coisas que nós vemos e o Espírito Santo nos revela, que tal coisa pode estar nos tirando do foco em Jesus,
mesmo que de forma indireta, e mesmo sendo algo lícito, nós devemos ter discernimento e pedir para o Espírito Santo nos dar esse discernimento e entender que isso não provém dele, que não convém que nós continuemos dessa forma. Mas assim, o ponto é que a constância, ela se dá por alguns fatores, e eu queria falar sobre isso. Um desses fatores, sem sombra de dúvidas, é a leitura da palavra, que, cara, Deus fala muito conosco através das escrituras. Eu faço a leitura anual, né? Graças a Deus, estou na 5ª vez, e agora eu tô em Efésios, já a caminho da 6ª, e, meu Deus do céu, eu passei por 1ª e 2ª Coríntios, eu queria ler umas 33 vezes cada livro. São muito bons, as cartas de Paulo aos Coríntios são muito boas, Romanos, e assim, a gente tem tanta preciosidade nas escrituras, Deus fala tanto através das escrituras as nossas vidas. Muitas vezes nós oramos, né, e pedimos direcionamento e discernimento da parte do Senhor, e nós esperamos que ele vai responder com uma voz audível, mas muitas das vezes ele vai falar conosco através da palavra. A palavra de Deus não é chamada de palavra de Deus à toa, é porque realmente é a palavra de Deus. E nós devemos dar uma importância realmente para as escrituras. E aí é o que eu falo, a diferença entre a intensidade e a constância. Não adianta você ler 3 livros da Bíblia de uma vez e não ler o resto da semana. Leia 3, 4, 5 capítulos, o quanto for possível, sempre não priorizando a quantidade, mas sim a qualidade da sua leitura, do seu estudo, né, das escrituras. Então, leia as escrituras, isso faz parte de uma vida de constância, ore ao Senhor, né? Uma coisa que Deus tem me ensinado muito nesses últimos tempos é orar para fazer todas as coisas, né? Então, eu acordo, eu oro, eu entro no carro para trabalhar, eu oro, vou tomar um café da manhã na empresa, eu oro, vou almoçar na empresa, eu oro, saio da empresa, eu oro agradecendo, chego em casa, eu oro agradecendo, e assim, e falando com Deus ao longo do dia, né? Cara, é muito, muito lindo isso, porque Jesus, ele se manifesta, sabe? Às vezes você tá trabalhando, você começa a falar com Deus e você começa a ser inundado pela presença, e é um ambiente público, você não pode começar a chorar. Mas você tem que se conter e, assim, é maravilhoso quando Jesus e você começa a ter intimidade e Jesus começa a inundar seu coração. E glória a Deus por isso, glória a Deus, graças a Jesus que morreu na cruz para que nós pudéssemos ter esse livre acesso ao Pai. E hoje nós tendo esse livre acesso, basta-nos apenas acessar, né? E então, assim, através da oração, que ela é essencial, né? Orando ao longo do dia, isso caracteriza também como constância. E o último ponto, que é a questão da santidade, que eu havia comentado, isso é algo que sem dúvidas muda, né? Que eu vejo que quando eu decidi viver uma vida mais em santidade, meu relacionamento com Cristo mudou de uma forma absurda, porque realmente nós nos achegamos ao Pai. E assim, as escrituras falam que o pecado faz separação entre nós e Deus, né? E quando nós decidimos não viver em pecado, eu continuo sendo pecador, eu continuo sendo o pior dos pecadores. A graça de Jesus, ela me renova todos os dias. Mas a gente toma uma decisão de lutar contra o pecado, né? As escrituras falam que aquele que quer seguir, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Então, quando a gente toma essa decisão de carregar a cruz e seguir Jesus, nós passamos a ter um novo nível de intimidade com Deus. E, assim, essa questão da santidade é muito, muito legal, porque Cristo, ele vai tratando em pontos que às vezes a gente nem sabia que precisavam ser tratados, e Jesus começa a tratar conosco algumas coisas, e é muito legal, porque você começa a ver mazelas na sua alma, no seu coração, que nem você imaginava que tinha, né? Eu fui percebendo coisas no meu coração, né? Alguns traumas, algumas coisas que foram sendo curadas pelo Senhor, que, cara, eu não sabia nem que estava dentro de mim, mas Jesus, ele vai tratando, e tem muitas coisas que Jesus tem tratado, e quão gracioso é isso. Mas para isso a gente tem que tomar uma decisão, que é a decisão de viver em santidade. E ainda gostaria de acrescentar mais uma coisa, que é ser intencional em falar do reino. Cara, falar de Jesus é uma coisa muito boa. É uma coisa que eu vejo muito que em todas as suas conversas, como é que eu posso falar isso de uma forma lógica? Não é que em toda conversa você vai ter que inserir Jesus no nível, tipo assim, você tá falando sobre Copa do Mundo e você vai falar de Jesus. Mas assim, o ponto é que Cristo, ele tem que ser evidente na sua vida, nas suas palavras, mesmo sem necessariamente falar dele. Não sei se ficou tão claro essa ideia, mas falar de Jesus, falar sobre Jesus e falar como Jesus, né, são coisas que são fundamentais. Uma coisa que é interessante, quando a gente olha, eu nem ia falar sobre isso, mas eu lembrei,
Quando a gente olha, por exemplo, quando Pedro nega Jesus, né, a segunda ocorrência da negação foi quando a mulher olha e fala, você fala como um deles, né? Você também o seguia, Jesus? Ele nega, não seguia e tal. Mas Pedro, ele tinha os trejeitos e falava como mestre. Obviamente, isso se dá por razões geográficas e tudo mais. Mas nós podemos fazer uma aplicação disso para a nossa vida, né? Será que nós temos falado como Jesus? Será que nós temos manifestado os frutos do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23, né? Que manifestam ali como a mansidão, a bondade, a longanimidade? Será que nós temos manifestado essas coisas no nosso falar? Será que as pessoas, quando nós conversamos com ela, observam Jesus em nós, mesmo sem falar dele diretamente? Então é essencial que nós nos atentemos a essas coisas e busquemos praticar tais com constância, porque essencialmente nosso relacionamento com Cristo, ele é constituído com base em constância. É até engraçado, eu usei o exemplo da academia e eu tô com roupa de academia porque tá frio. Pela graça estou. E esses agasalhozinhos da Nike que são muito quentinhos, é muito gostoso de usar. Mas enfim, realmente nós temos que ter essa ideia de viver todos os nossos dias pensando em Jesus, sabe? É uma vida que glorifica a Deus. Você pode ter a rotina mais corrida que for, e eu sei que tem gente que tem rotinas muito mais complexas que a minha. Eu sei que eu sou muito privilegiado em muita coisa, não posso reclamar da minha vida de forma alguma, e não é esse o ponto. Mas eu compreendo que independente da sua rotina, independente da sua vida, nós devemos viver uma vida que glorifica a Deus, e nós devemos manifestar isso em todas as coisas. Tá bom? Esse foi o vídeo. Eu queria fazer um vídeo mais animado, mas eu tô com um pouco de sono. É 9 horas da noite também, não dá pra ficar gritando aqui, porque é um condomíniozinho, então tem pessoas do lado, mas enfim. Que Jesus abençoe a sua vida. E antes de finalizar o vídeo também eu quero fazer uma oração para que Cristo, nesse momento, ele possa capacitar eu e você a vivermos uma vida que glorifica a Deus. Então, Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Pai, pela pessoa que está aqui, Senhor Jesus, ouvindo essa ministração. Jesus, eu não sei qual é a vida dessa pessoa, Senhor Jesus, mas o Senhor a conhece, assim como o Senhor também conhece a minha vida, Jesus. Então, eu te peço, em nome do Senhor, que o Senhor venha capacitar a minha vida, que o Senhor venha capacitar quem está ouvindo, Senhor Jesus, para que nós possamos viver uma vida que glorifica o Senhor, que nós possamos ver uma vida constante aos pés do Senhor, Jesus, permanecendo sempre a esses ribeiros de águas vivas, Senhor Jesus, que nós possamos ser diariamente, Pai, moldados pelo Teu sangue, Senhor Jesus, e podemos a cada dia conhecer uma nova parte da Sua multiforme sabedoria e graça. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício, Senhor Jesus, é tudo sobre Seu sangue, Senhor, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Jesus, muito obrigado por esse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Que o Senhor abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente semana. E até o próximo vídeo. Um beijo.